A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estar aqui juntamente com você, examinando as Escrituras. Nós vamos meditar hoje a um assunto muito importante para esses tempos, é que nós temos rei, nós já temos um rei, não temos? O rei Jesus, rei dos reis, rei de reis, senhor de senhores, eterno, sacerdote segundo a ordem, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. E nós damos graças a Deus por conhecer essas coisas, mas estamos verdadeiramente vivendo este reino, porque o Senhor diz: é chegado a vós o reino dos céus. Chegou a nós não temos que esperar mais. Nós não vamos esperar para ir para o céu, nós já estamos na salvação, nós já estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, nós já somos uma nova criatura. Fisicamente continuamos sendo as mesmas pessoas, batizamos, recebemos a invocação do nome do Senhor, continuamos as mesmas pessoas, mas somos uma nova criatura espiritual. Temos a promessa de um novo corpo, não temos ainda, vamos receber, porque a carne e o sangue não herdam a vida eterna. Nós não temos como estar com Cristo neste corpo físico, nem o Senhor também pôde ficar com seu corpo físico, embora não tivesse pecado nenhum. Recebeu o pecado de toda a humanidade e por causa disso morreu. O salário do pecado é a morte. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, a palavra diz assim, do versículo 12 em diante: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O pecado, portanto, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não tem domínio mais sobre nós. Nós dominamos o nosso corpo, porque o pecado é fazer a vontade da carne, deixar a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Glutonaria, feitiçaria, inimizades, contendas, porfias, prostituições, adultérios, mentira, engano, bebedice, falsidade, tudo isso são obras da carne. Mas nós vamos viver o amor, a sinceridade, a paciência, a compaixão, longanimidade, temperança. São obras do Espírito, nós vivemos essas obras. Não reine o pecado no vosso corpo, mas as obras do Espírito, pelos seus frutos conhecereis aqueles que fazem isso. Veja, no entanto, aqui, em 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 em diante, diz assim, versículo 4 em diante: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Veja aqui, eles pediram um rei a Samuel, eles pediram que fosse constituído um rei, como as nações tinham também, um rei, para que não ficasse aquela incerteza do que aconteceria. Constitui um rei sobre nós. E Samuel achou que ele estava sendo rejeitado pelo povo, foi orar a Deus. Deus falou: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. É o meu povo, eu que dirijo, eu que tirei, eu que conduzo, eu que faço tudo. Através dos homens, Deus mesmo não vai sentar num trono, não precisa disso, mas através dos homens que ele levanta, ele tem conduzido o povo dele. Mas aquele povo não se contentou com isso. Nós queremos um rei, segundo nós vamos escolher. E então vamos levantar um rei, vamos colocar um homem que vai dirigir. Mas isso não foi agradável aos olhos de Deus. Não foi agradável aos olhos de Deus.
E nós, hoje em dia, nós sabemos que nós somos o povo de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que vivem o Evangelho verdadeiramente, porque chegou a nós o reino dos céus. Nós não tínhamos esse reino, mas chegou a nós o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Chegou. Nós estamos vivendo, nós temos rei. Nós já temos rei. Se nós temos rei e precisamos de alguma coisa, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o nosso rei. Nós vamos pedir ao nosso rei que supra as nossas necessidades, que nos ajude. Mas o sistema não é assim. O sistema terreno é diferente. O sistema terreno é lá como o povo pediu. Queremos um rei. E no princípio, a Deus escolhia esse rei. Fazia, levantava, mas um pecou de um jeito, outro pecou de outro, e foram todos eles pecadores. Saul, Davi, Salomão, todos se desviaram, todos pecaram, todos estão cheios de defeitos. Não tem um ser humano perfeito. Só Jesus Cristo venceu a Satanás, pisou na cabeça da serpente, graças a Deus. Mas ele disse assim: eu sou rei. Então nós temos um rei. Mas tu fazes Deus a ti mesmo, igual a Deus. Mas ele foi por ordem do Pai, não foi por ele mesmo. Então nós temos que também ter um rei sobre nós. Reconhecer, entender. Eu já tenho um rei que me dirige, que me abençoa, que faz tudo que eu preciso. Esse rei é Jesus. E ele obedece o Pai dele, que é Deus. E eu obedeço o Pai de Cristo, que é o meu Pai também. A partir do momento que eu recebi o batismo, que eu me tornei filho de Deus, eu sou filho também de Deus, como Cristo. Ele intercede por nós através do seu sacrifício, através das orações que fez. Não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que vão aceitar o teu nome, diz o Senhor. Então nós já temos a intercessão de Cristo por nós. Nós temos a intercessão do sacrifício dele por nós. Mas ainda não entendemos perfeitamente tudo isso. Por quê? Porque colocamos a nossa confiança em homens. Como é comum, agora nós vamos eleger como rei. Não tem mais esse nome aqui no nosso país, rei. Tínhamos rei no começo da nação, tínhamos rei, mas depois deixou de ter rei. Nós temos governadores, presidentes. Então, esses que comandam milhões de pessoas. E quantos colocam nesses homens ou mulheres a sua confiança? Estão rejeitando a Deus. Ah, mas nós não esperamos salvação, vida eterna dessas pessoas. Mas não é para esperar mesmo, nem isso e nem nada mais. Nossa confiança está em Deus. Em quem você confia? Para solucionar os teus problemas? Para saber das tuas mazelas, das tuas dores? A quem você vai recorrer? Por mais que uma pessoa que esteja investida em um desses cargos queira fazer o melhor de si, ou procure verdadeiramente, sinceramente, fazer o melhor de si, ainda assim é uma pessoa pecadora. Ela própria é necessitada das misericórdias do Rei, Jesus. Por que eu não vou direto ao Rei? Por que eu não vou direto ao Pai? Por que não busco eu direto? Não, eu vou falar com o príncipe, vou falar com essa pessoa que está investida de poderes terrenos. Não há poder que não venha de Deus, é Deus que dá todo o poder, não há autoridade que não venha do céu. Se alguém tem alguma autoridade neste mundo, foi Deus, permitida por Deus ou dada por Deus. Então eu vou a quem tem tudo, que é Deus, e recorro a Deus em nome de Jesus. Vou lá: Pai eterno, me abençoe. Está me doendo aqui, estou com um problema ali, preciso resolver aquela outra questão, aquele outro problema. E vou esperar, porque eu vou fazer isso por fé, não por visão, por vista, por fé, por confiança em Deus, que Ele me ama e Ele te ama, Ele ama a todos nós. Entregou o próprio Filho para nos resgatar do pecado,
do laço do inimigo, da prisão do maligno. Então, eu tenho que confiar nesse rei, rei de reis, senhor de senhores, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E fico me perguntando, Senhor, o que eu faço? Aqui, lá no passado, ele falou assim, faça conforme o povo está pedindo aí. Escolheram Saul, que no fim fez tantas coisas erradas. Depois de Saul veio Davi, venceu Golias e fez tantas coisas. E depois se entregou a alguns erros, assassinou pessoas. Depois veio Salomão, que fez um templo que Deus tinha mandado, não tinha mandado não. Veja lá nas Escrituras, Deus não mandou construir templo nenhum. Que templo vocês vão me construir? Eu não habito em casa feita por homens, por mãos de homens. E depois se entregou à idolatria. Não há homem que seja perfeito. A nossa confiança não pode estar neles. E não quero colocar ninguém como meu cabeça. Meu cabeça é Jesus Cristo. E o cabeça de Cristo é Deus. E assim você também. Então, o que diz a palavra aqui em Apocalipse capítulo 18, versículos 1 e 2 e 3? E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e esconderijo de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Todos, eu li até o versículo 8. E os reis da terra se prostituíram com ela, versículo 9. Então, mas isso é espiritual. Não, está falando dos reis da terra também. Está falando de coisas materiais também. Não há homem que não se entregue a essa malignidade aqui, esta grande Babilônia. Não há homem, não há rei que não se entregue a ela. Não há poder no mundo que não se entregue a essa prostituição, a essa prostituição espiritual, esse desvio da palavra de Deus. Eu não vou... Eu vou sair, eu vou fazer como diz a palavra aqui: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não seja participante. Eu não vou ficar nesse sistema. Eu vou sair desse sistema. Qual sistema? Sistema espiritual, principalmente. Não tenho rei espiritual. Não tenho quem comanda espiritualmente. Meu rei é Jesus. Ele pode usar a mim, está usando a mim, falando com você. Pode usar um outro pastor em outra cidade, e ele vai dar a mesma revelação para mim, para o outro pastor, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e assim por diante. Porque vem de Deus, é o mesmo rei. Se nós somos uma nação celeste, mas aqui ainda na terra, se somos essa nação celeste e temos um rei, o único rei que domina a ordem dele, vai ser igual para todos. Não vai ter uma ordem para um, uma ordem para outro. É a mesma ordem. A mesma direção, o mesmo espírito está operando em todos. Então sai dela. Você vai colocar a tua confiança em homens? Agora vamos eleger um novo rei. Vamos eleger um novo rei. Temos um rei, vamos eleger um novo rei. Não, não é meu rei. E não vou eleger ninguém também. Nem compareço nessa reunião para eleger reis. Não, não compareço. Estou falando de coisas materiais agora. O reino, o presidente da república. Nem compareço. Mas vão eleger alguém, não interessa quem vão eleger, quem não vão. Todo o poder vem do céu. Por que eu tenho que participar disso? Alguma vez nós escolhemos alguém que fosse segundo o coração de Deus, que fizesse segundo a vontade? Não, mas tem candidatos que fazem. Não, não tem. Eu não confio em homens.
E recomendo a você, querido irmão, querida irmã, sai dela, povo meu, sai desse sistema, sai para a glória de Deus, para a tua salvação e para que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, o Espírito Santo fale mais alto em tua vida e que possamos a cada dia fazer mais e mais a vontade do nosso Rei Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.